convidamos para a primeira Conferência Internacional da Cátedra da Unesco, convidamos para a mesa redonda com o tema Políticas Públicas de Economia Criativa para quem? Tendências e Desafios. Como moderadora e coordenadora da mesa, convidamos a professora Stella Nasber. Como palestrante, convidamos a oficial de projeto do setor de cultura da representação Unesco no Brasil, senhora Maria Virgínia Casado. Representando a Fundação Casa de Rui Barbosa, FCRB e Universidade Federal Fluminense, a UF, a segunda palestrante, Lia Calabre. Para fazer a parte de debate, convidamos, representando a Universidade Federal de Ouro Preto, o professor Marcos Knupp, e representando a Universidade de São Paulo, a USP, o professor Tiago Alves. A professora Stella Nasber, representando a Universidade Federal de Goiás, a UFG, fará agora a presidência dos trabalhos. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço a oportunidade ao Magnus e a toda a coordenação do evento. Uma honra também poder presidir essa primeira mesa com pessoas tão renomadas e ícones representativas de políticas públicas e economia criativa. Agradeço essa oportunidade. Bom, então essa primeira mesa redonda, ela tem como tema Creative Economy Policy for Who? Então, Trends and Challenges. Desafios e tendências de políticas públicas para a economia criativa e para quem, para quem se dirige essas economias criativas. Então vamos iniciar essa mesa com a professora Maria Virgínia Casado, que é representante do setor cultural, do setor de cultura de representação da Unesco no Brasil, e ela será a nossa primeira conferencista. A proposta é que cada conferencista tenha em torno de 12 a 15 minutos para fazer a sua apresentação. Depois teremos a professora Lia Calabre, da Fundação Casa de Rui Barbosa, da Universidade Federal Fluminense, e em seguida os debatedores, o professor Marcos Knupp, da Federal de Ouro Preto, e o professor Tiago Alves, da Universidade de São Paulo, que serão os debatedores. Ok? Então, vou passar agora a palavra para a professora Maria Virgínia Casado. Muito obrigada. Na verdade, eu não sou professora, eu sou oficial de projetos do setor de cultura, né? E é um prazer enorme estar compartilhando, né, com vocês, assim, da academia, pessoas que também representam outras instâncias, né? Aqui presentes, né? Gostaria de agradecer muito o professor Magnus Mendorfer, né? E na pessoa dele, né, saudar todos e todos que estão presentes, né, nesse debate importantíssimo para nós que integramos aí o sistema das Nações Unidas. Sabemos que vivemos, né, grandes desafios, especialmente nos últimos anos, e com certeza trabalhar um tema da economia criativa associada à política, ao fortalecimento de políticas públicas, né, nesse momento é uma das, digamos,
uma das chaves para enfrentamento desses desafios, né? E para a Unesco é muito importante não só participar de um evento, né, dessa conferência internacional que envolve, né, esses temas referenciais do nosso programa de cultura, né, eu falo em nome do setor de cultura, né, economia criativa um dos, né, uma das áreas em que temos trabalhado com bastante afinco aí nos últimos anos, no sentido de fortalecer políticas públicas, disseminar conteúdos, assim, que eles estão muito referenciados nos nossos principais instrumentos normativos, né? E é disso um pouco que eu vou tratar aqui, desse referencial conceitual e normativo, mas que não engessa, digamos assim, que a ideia é justamente assim, estamos num contexto em que é necessário trabalhar as transversalidades, né? Entendo que essa articulação para a construção dessa cátedra, ela passou muito por aí, vimos nas apresentações iniciais, né? Que essas transversalidades são essenciais, a despeito também de temos que ter um equilíbrio, porque se também pautarmos tudo na transversalidade, né, alguns recortes podem se perder. Bom, mas enfim, só gostaria de reforçar que, para além da satisfação em relação a esse enfrentamento temático, estar aqui em Ouro Preto, que é um dos sítios mais importantes do patrimônio mundial no Brasil, para nós também é uma satisfação enorme. E aí, partindo disso, inclusive eu começo a apresentação, né, que ela não vai tratar só desse tema, ela vai nessa linha mesmo das transversalidades e de um referencial programático e temático que para nós ele integra, né, as nossas outras áreas. Na verdade, nós temos, nós temos 5 áreas de atuação, né, na Unesco: a educação, ciências naturais, ciências sociais, comunicação, informação e cultura. E a chave, né, do referencial programático desse atual, né, instituído atualmente, ela tem a ver com alguns instrumentos programáticos normativos que envolvem o patrimônio cultural e a criatividade, como vocês vão ver. Bom, o programa, né, da Unesco, ele, como envolve os países, né, membros, ele é definido, né, através de um documento que é promulgado e efetivado em conferências bianuais, né, e ele traduz as políticas e prioridades da estratégia de médio prazo, né, envolvendo essas 5 áreas. E em relação ao período que estamos, né, em que essas estratégias foram instituídas, nós temos como prioridades globais África e equidade de gênero, né? Temos também, que foi promulgado em 2015, a Agenda 2030 e, cada vez mais, o tema das mudanças climáticas, né, perpassando por todas as iniciativas. Em relação à prioridade África, traduzindo isso numa cooperação que a representação da Unesco tem desenvolvido, né, através de projetos no Brasil, podemos trabalhar com a valorização de elementos, né, vinculados à cultura de matriz afro-brasileira e africana, e sendo o Brasil, né, tendo sido o Brasil um dos destinos mais, né, em grande escala dos escravizados na diáspora, e o combate ao racismo, né? Isso tudo estou falando, assim, a gente está pensando na perspectiva da economia criativa, mas a gente está, né, quer dizer, associando a essa escala, né, outra escala temática. Equidade de gênero também é uma das nossas prioridades, né, e a gente tem incorporado isso para a superação, no caso da economia criativa, né, superação de desigualdades em relação aos setores criativos e até na área de patrimônio, né? Vou falar até de uma publicação recente
que editamos em parceria com uma cátedra a respeito desse tema, e valorização de componentes vinculados a papéis afirmativos quanto à presença, né, de mulheres, meninas e mulheres nas expressões artísticas e culturais. Isso envolve a Convenção de 2003, envolve, né, uma série de outros instrumentos. A Agenda 2030, né, como o professor Magnus já identificou, né, algumas conexões, né, da cátedra e com as temáticas da cultura, mas eu só chamo a atenção que os segmentos culturais até hoje, né, continuam questionando-se, que é muita transversalidade em relação, né, aos objetivos e metas, em que só há uma menção direta no 11.4, né, embora, claro, a gente identifique nos 17 essas aproximações. Em relação a desdobramentos, né, vinculados a esse tratamento mais objetivo direto da cultura, foi construído um instrumento de aproximação, que são os indicadores temáticos, né? E em relação a mudanças climáticas, né, cada vez mais há a recomendação para a incorporação, né, do que possa ser fundido a ações objetivas, né? Por exemplo, quando falamos em patrimônio mundial, né, podemos pensar objetivamente na situação que Ouro Preto enfrentou ano passado, né, e foi danificado, né, um dos maiores monumentos, uma região bem próxima, e temos que incorporar várias recomendações para uma nova abordagem, né, em relação ao patrimônio natural, ao patrimônio cultural. Temos também uma grande oportunidade de valorizar as tradições, né, saberes tradicionais para a mitigação desses efeitos, né, enfim. Em relação à economia criativa também há várias perspectivas, né, para mitigação, e essa é uma das recomendações mais importantes. Nós dispomos, né, de instrumentos normativos que, em todas as áreas, claro, na cultura, são, principalmente, são trabalhadas algumas convenções. Qual é a diferença? Uma convenção, ela tem caráter vinculante. Isso quer dizer que quando é adotada uma convenção, ela necessariamente está associada a um dispositivo legal. As recomendações e declarações, não. Mas não quer dizer que a gente deixe de trabalhar, por exemplo, com a recomendação de museu, sobre a qual vou falar, que o Brasil, né, que as políticas brasileiras incorporam de forma tão efetiva, né? E a gente vai trabalhar para que isso possa, né, ficar cada vez mais de forma mais orgânica. Bom, então nós temos várias convenções, né, desde a década de 50, instituídas, mas eu assinalo aqui as principais que têm sido objeto, né, de cooperação técnica internacional no Brasil, né? A primeira delas seria a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial e Cultural e Natural, né? Que está fazendo 50 anos, né? Se tornou, né, uma efeméride de grande debate, discussão, né, em função de questões como as mudanças climáticas, o que serão os próximos 50, né, que foi o grande mote da campanha, e os próximos 50. Né? E aí, peraí, só um minutinho, vou falar dessa de 72. Ao longo de décadas, assim, diria que ao longo de 25, 30 anos, a Unesco no Brasil ela tem colaborado, né, especialmente com uma cooperação internacional nos moldes assim, de fortalecimento de capacidades da gestão pública,
né, para implementação efetiva dessas políticas, né? E nós temos feito trabalhado ao longo, né, dessas décadas em parceria, por exemplo, com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, né, nacional, o IPHAN, em programas de grande envergadura como o Monumenta, né? O programa Monumenta ele realmente foi um marco. Cidades, né, como alguns sítios, né, do patrimônio, cidades mineiras, goianas, no litoral do Nordeste, várias cidades, assim, poderíamos dizer que eram né, tinha uma conformação, né, uma dinâmica antes e outra depois do Monumento, né? Nós temos, por exemplo, cidades na Bahia, né, no interior da Bahia, que, né, a própria cidade de Goiás, em Goiás, tiveram, né, Marechal Deodoro, em Alagoas, né, em que essa dinâmica ela incorporou não só digamos assim, uma nova configuração dos monumentos, né, uma cosmética, mas muito mais do que isso, efetivou programas na área de ensino, né, na área de extensão, enfim. Eu poderia ficar horas falando aqui do que o programa Monumenta gerou efetivamente para essas cidades. O Parque Cidades Históricas, que deu continuidade, né, mas foi interrompido recentemente. Nós podemos dizer, tratando também do aspecto que envolve as redes e a importância, né, dessas redes institucionalizadas, como é o caso da Unituem, né, das cátedras, ou não, né, a constituição de redes entre universidades, instâncias da sociedade civil, a própria representação da Unesco, né, assim, é uma construção estratégica, realmente, né? E, nesse sentido, o Centro Lúcio Costa, né, que é um centro de categoria 2, que a partir de uma parceria da Unesco, da representação da Unesco, com o IPHAN também, né, foi implementado. O que é um centro de categoria 2? É um centro que, na América Latina e Caribe, né, e mais do que isso, porque envolveu também países de língua portuguesa, né, africanos. Então, foi constituída uma rede, né, para se trabalhar na gestão do patrimônio, né? E enfim, foi implementado através dessa cooperação técnica. E a Organização das Cidades Patrimônio Mundial do Brasil também é uma rede com a qual a gente colabora, é da sociedade civil, né? Temos desenvolvido algumas ações também. Outra convenção importantíssima, por meio da qual também o Brasil tem desenvolvido uma cooperação intensa, é a Convenção de 2003, né, para salvaguarda do patrimônio imaterial. É interessante dizer que o Brasil instituiu um programa, né, uma política que antecedeu essa convenção, né, inclusive, instrumentos dessa política, em 2000 já estavam implementados, e que para a Unesco foi um grande referencial. Né? E a partir daí também nós desenvolvemos uma cooperação muito robusta com o IPHAN, né, para a implementação de outros instrumentos, a exemplo do INDL, né, Inventário Nacional da Diversidade Linguística, que é um tema que temos trabalhado também, né, especialmente agora, no ano da década internacional das línguas indígenas. Enfim, as pautas vinculadas a essa convenção, elas são muito especiais, né, para a representação da Unesco no Brasil. E nós também temos uma cooperação que está implementada há mais de 10 anos com o Museu do Índio, né? Já tratei da questão essa década, que é uma das principais agendas da ONU nesse período, e a Unesco é a agência líder na implementação. Né? Então, essa convenção é importantíssima. Outra convenção
que é a proteção e promoção da diversidade de expressões culturais, é também uma convenção que contou muito efetivamente com a colaboração do Brasil, né, para a implementação. E a economia criativa, do ponto de vista formal, ela está vinculada mais a essa convenção, né? E o programa mais reconhecido no âmbito da implementação dessa convenção é o da Rede Cidades Criativas, né? Cidades brasileiras, né? Esse ano, inclusive, nós tivemos no Brasil, pela primeira vez que foi realizado na América Latina e Caribe, né, um encontro, a Conferência Internacional da Rede Cidades, que vieram representantes de mais de 200 cidades, né, e que é um programa que até inicialmente, quando ele foi criado em 2004, ele era alvo de algumas críticas, porque, né, você trabalha com 7 modalidades, assim, que a gente não deveria recortar, né? Ah, a cidade X ela é da música, a cidade Y é da gastronomia, né? Sendo que a gente pode trabalhar a economia criativa de uma forma mais integrada, né? Mas, a despeito dessas críticas, foi um programa que foi até proposto por uma organização da sociedade civil, parceira da Unesco, uma ONG, e que a Unesco abraçou e, né, eu brinco que é um limão que virou uma caipirinha, porque, de fato, essa integração, essa articulação entre cidades, né, são cidades do cinema, cidades da música, ela tem gerado bons resultados, assim, resultados efetivos, né? Por exemplo, a cidade de Santos, né, que recebeu o encontro né, de mais de 200 representantes aí, tem trabalhado de forma muito rica essa, né, articulação com essas cidades do audiovisual, né, fortalecendo seus programas, buscando uma conexão, né, que não havia. E o interessante é que há um compromisso que tem que ser efetivo do prefeito, não é algo assim, vamos eleger a capital, sabe? Isso não é isso. Tem que ter um compromisso efetivo que cada vez mais tem sido, digamos assim, tem sido cobrado. Eu falei, né, das convenções, que são instrumentos assim, na condição antes, né, eles se transformam em lei. Nós temos uma recomendação que é interessante, que também ganhou um aporte conceitual e estratégico do Brasil enorme, né? Foi também um instrumento importantíssimo, a recomendação, né, de promoção e proteção de museus e coleções, em que, a despeito, né, de não ser convenção, ele tem sido muito trabalhado, né? Nós temos um órgão, né, no Brasil, que é o IBRAM, e que participou efetivamente dessa implementação e, de uma certa forma, esse programa, os programas vinculados a essa recomendação, eles têm sido bastante efetivos. E nós temos trabalhado muito, né, na cooperação que envolve várias iniciativas nesse campo. Uma delas foi o Museu de Congonhas, que foi o primeiro centro de interpretação de patrimônio mundial implementado no Brasil, né? Nós temos aqui na vizinhança. Depois, trabalhamos também na concepção, né, no Museu do Cais do Valon, que é um dos principais sítios dentro do patrimônio mundial no Brasil. Vamos retomar numa dimensão nacional, porque era em parceria com o Rio. Agora nós vamos, junto com o Ministério Público, retomar o trabalho, né, de construção de uma instituição nacional de combate ao racismo a partir do Museu do Valon, do Cais do Valon. E a reconstrução do Museu Nacional, que é um dos principais projetos, né, das principais frentes de trabalho do setor de cultura da representação da Unesco no Brasil. Nós integramos o grupo, né, no Museu Nacional Vive,
E essas frentes envolvendo desde a reconstrução física, né, o restauro, a recuperação das coleções, né, no que é possível, e trabalhos específicos envolvendo ação educativa e uma série de outros. Né. Bom, só ressaltando o nosso tema, né, chave aqui, esse programa acho que a abertura foi dita, a importância, a escala desse trabalho específico que envolve essa cátedra, né? Essa articulação internacional, a cooperação ou sul-sul ou norte-sul, né? Nesse caso tem a cooperação norte-sul. E num ano importantíssimo, né, que é uma efeméride de 30 anos desse programa, né? Então, a gente tem mais de 80 cátedras vinculadas ao setor de cultura, tem várias instituições que envolvem, né? E eu queria dizer, eu vou ressaltar um trabalho do setor de cultura da Unesco junto a duas dessas cátedras, né? Já instituídas, que a Lia está aqui presente, né? E a Lia foi a nossa, foi a pessoa com quem a gente dialogou, e houve cooperação em seminários, diálogos e trocas de informações, né? E a representação da cátedra, da Fundação Casa de Barbosa, foi convidado também para participar da oitiva do Monte Acult. Foi a principal conferência de cultura, né? Atualizando conceitualmente algumas referências. E há uma cátedra que não é vinculada ao setor de cultura, mas com quem temos desenvolvido também um grande diálogo, que é a Gênero, Diversidade Cultural e Fronteiras, da UFGD. E através dessa parceria, nós editamos esse ano, né, a publicação Igualdade de Gênero, Patrimônio e Criatividade, que é um trabalho que foi desenvolvido pela Unesco sede em 2014, né, quer dizer, são alguns referenciais bem datados, mas que a gente acha muito importante, porque precedeu a pandemia, né, precedeu uma série de movimentos, né, ideológicos aí no planeta, e a gente achou que seria importante ainda fazer essa publicação. Fizemos um seminário, né? Temos realizado também várias discussões para promover a década internacional das línguas indígenas, inclusive envolvendo o recorte gênero, né? Estamos querendo criar um GT, Gênero, Década das Línguas, por meio da parceria com essa cátedra. E a cátedra também foi convidada a participar do Monte Acult, da oitiva do Monte Acult, né? Que foi, essa Lia participou, né, também, que está aqui com a gente. E para encerrar, né, já falamos em Monte Acult, não poderia deixar de dizer que, chamar a atenção que há 40 anos atrás, quando o Monte Acult, que é essa conferência de cultura, foi realizada no México, também, foi a primeira vez que se tratou cultura no âmbito do desenvolvimento. Né? O que quer dizer isso? Trouxe cultura para uma centralidade em relação a políticas econômicas, a políticas, né, envolvendo outros componentes. E esse ano foi realizada, 40 anos depois, outra conferência, né, para atualizar esses conceitos, rediscutir a forma de inserção nos instrumentos normativos. E o interessante é que a cultura, né, assim, a principal evocação do Monte Acult é ter convocado a todos em torno da noção de que a cultura é um bem público global. Né? O que é isso? Isso não é só desenvolvimento, nós estamos falando em sustentabilidade. Né? E os Estados-membros que participaram também instaram, né,
as instâncias, né, participantes a trabalhar o próximo, os próximos objetivos, né, de desenvolvimento sustentável após a Agenda 2030, que de fato a cultura seja, né, digamos assim, um componente explícito, assim, um componente efetivo, né? E de forma que os direitos culturais, né, que é um tema que está lá, que vem lá de trás, possam efetivamente compor esses novos instrumentos. E eu só para encerrar, eu achei interessante pensar esse percurso, porque a gente está entrando, né, numa efeméride, 75 anos da Declaração dos Direitos Culturais, onde o artigo 27 dizia: todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural das comunidades, né? E, enfim, principalmente isso, entendendo que direitos culturais, de fato, né, está há 75 anos compondo essa agenda e que deve ser cada vez mais fortalecido. Gente, obrigada. Agradecer a belíssima fala da Maria Virgínia, uma aula aqui para a gente. Muito obrigada. Vou passar agora a palavra para a Lia Caleb, da Fundação Casa Rui Barbosa, Universidade Federal Fluminense. E só avisando, pessoal, nós vamos estar aqui nessa mesa até em torno de 11h25 ou 11h30. Aí vamos para um coffee break. A partir das 11h45, irá começar a apresentação dos GTs, a apresentação dos resumos dos vários grupos temáticos. E, dado o nosso tempo, faremos a apresentação da Lia, depois a intervenção dos debatedores. Não teremos tempo aqui para abrir para o público para perguntas em função do tempo, mas um coffee break, se alguém quiser aproveitar algum momento e fazer alguma pergunta. Obrigada. Bom, gente, bom dia, é muito bom estar aqui, né? Parabéns para a Federal de Viçosa, parabéns para a Federal de Rio Preto. Na verdade, assim, estar aqui com Virgínia, estar aqui com a Unesco, é muito bom dizer assim, né? Belíssima largada, uma bela forma de começar. E queria contar para vocês que, na verdade, a gente acompanha um pouco, né, a construção da cátedra. A cátedra da Fundação Casa Rui já estava instituída, então, desde o começo. Então, eu fico muito feliz em ver a realização e ver o lançamento, né, estar aqui participando. A época falou assim: não, quando a gente lançar a cátedra, você vai estar lá com a gente. Então, parabéns para todo mundo. Eu queria começar contando um pouquinho para vocês. Bom, eu sou historiadora, né? Bom, na verdade, a história da Cátedra de Políticas Culturais e Gestão, ela começa em 2015, né, com uma preocupação. Juca Ferreira, nesse momento, ministro da Cultura, e eu estava na presidência da Fundação Casa Rui Barbosa. E, para quem não conhece, a Fundação Casa Rui Barbosa é uma vinculada do ex-Ministério da Cultura, né, desculpe o vício, né, do ex-futuro Ministério da Cultura, que trabalha exatamente com produção, com memória, informação, produção de conhecimento, pesquisa. Então, à época, discutimos um pouco dentro do Ministério. A princípio, o Juca pensou em alguma coisa mais ampla, mas a gente que conhece a operacionalização do envio da proposta, a gente falou: olha, na verdade, primeiro, a gente não tem uma universidade. A tradição das cátedras é que elas sejam propostas pelas universidades. Então, mas a gente tem um centro de pesquisa reconhecido, com pesquisadores, doutores adjuntos, com recursos do CNPq, com recursos das FAPES, né? Somos, a Casa Rui tem uma particularidade. Ela é Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura, mas Carreira, Ciência e Tecnologia. Então, nessa dupla personalidade nos permite, nós temos um trânsito maior, né, com os financiadores, com a FAP local e com os financiadores
financiadores. E aí, de um projeto que se pretendia mega, e a gente nem imaginava que 2 anos depois a gente ia ter o impeachment da presidente Dilma e que mais 2 anos depois a gente ia ter um governo de desmonte, a gente sugeriu ao Juca que fizéssemos uma coisa menor e possível de ser feita, na medida em que a gente precisa, tem prestação de contas, né? Se vocês não conhecem, se alguém já fez submissão de programa de pós-graduação para CAPES, é um pouquinho mais simples, mas não muito mais simples. Na verdade, tudo que a gente tem que preencher, se comprometer, propor, planejar. Então não é assim, então eu vou ali e faço uma propostinha. Não, você tem, na verdade, um formulário. Quando peguei o formulário, eu lembrei direto. A gente tinha aprovado não muito tempo antes o programa de mestrado, Fundação Cássia Rui, um mestrado profissional em Memória Ciclos, né, no qual eu faço parte do grupo estruturante do grupo que construiu a proposta. Então, em 2005, a ideia era exatamente essa, assim, era estabelecer uma cátedra de políticas culturais e gestão, e aí a gente está falando de políticas públicas de cultura, né, e está falando de gestão pública, mas também está falando de discussão com a sociedade civil, né, de gestão cultural. E é aí que a gente atravessa nesse diálogo com a economia criativa, que é exatamente esse campo múltiplo, né, da economia criativa, da inovação social, da gestão compartilhada, no momento em que a gente estava em pleno processo de construção do Sistema Nacional de Cultura, em pleno processo da manutenção de programas de formação de gestores públicos. Alguns de vocês, algumas universidades tiveram um papel fundamental durante a pandemia no compartilhamento e na contribuição da construção dos projetos para a Lei Emergencial Aldir Blanc, em geral as extensões e as universidades que tinham projeto, e aqui eu posso destacar, por exemplo, a ação da Federal do Recôncavo Baiano, que foi fundamental para que os projetos chegassem lá no interiorzão, né, para que esses fazedores de cultura tivessem acesso. Então, essa discussão intensa e essa troca intensa entre gestão pública, universidade, vinculadas do MINC, né, numa dinâmica intensa. Então, é isso, na verdade, e é claro, como o setor de políticas culturais da Fundação Casa Rui Barbosa, que foi construído em 2002, que eu tive o prazer de coordenar até o momento em que fui para a presidência, né, que realizamos 12 seminários internacionais, que tínhamos um desenho de seminário que tinha um volume de trabalhos consideráveis específicos sobre políticas culturais sendo apresentados, mas que tinha um elemento diferencial e que a gente também aceitava trabalhos da gestão pública e privada. Então, tínhamos pontos de cultura, tínhamos secretarias, assim, tivemos inúmeras vezes, né, trabalhos de várias secretarias municipais de cultura apresentando. Então, acho que tínhamos um perfil, né, eu estou conjugando no passado, porque a gente teve um processo de desmonte que a gente precisa recuperar. Então, desculpa o vício, mas todo o tempo vocês vão me ver com um problema, com grandes dúvidas nas conjugações verbais. Então, eu estou usando o tempo passado, porque eu estou no mestrado, mas eu estou aposentada, e a gente está, na verdade, num processo de retomar algumas questões. Ela era na verdade, uma instituição de referência para o campo de políticas culturais e gestão. Quem é do campo aí ficou, na verdade, escapou uma imagem, não sei exatamente porque, na verdade, ali deveria ter eu estava trazendo para vocês as informações do primeiro seminário da cátedra, que, como vocês, né, assim que tivemos o aceite, assim, a notícia, né, do aceite, organizamos o primeiro seminário. O objetivo era congregar acadêmicos, profissionais e promover o livre debate, o aprendizado, a troca de saberes, divulgação científica e tecnológica, se fosse na coordenação de ações estratégicas, fosse educativas, fosse para a consolidação da administração pública e da construção de políticas culturais, né, de uma maneira geral.
integramos logo de início, a cátedra foi coordenada por mim, até o momento em que eu me afastei da fundação, que eu me aposentei, junto com 2 especialistas em políticas públicas, 2 CPPGs da carreira federal, né, Alexandre Mendes e Marcelo, que estavam com a gente no setor de políticas culturais, que tiveram um papel fundamental, e trouxemos, na verdade, quando a gente pensou em rede, nós precisávamos consolidar a rede de pesquisa de políticas culturais no Brasil. Então, a gente trouxe a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, trouxemos no Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, que são nossos parceiros de início e, na verdade, onde você tinha importantes cursos no campo de... nós não temos no Brasil nenhuma pós-graduação específica em políticas culturais. A única que eu conheço, que não é no Brasil, é no Uruguai. A Universidade da Nação hoje tem um curso específico sobre políticas culturais, uma pós-graduação. Em termos de cátedra, a gente tem a cátedra de Girona. Então, assim, naquele momento, quando a gente estava propondo, a gente tinha a cátedra de Girona, que tratava de políticas culturais, que a gente fez muitas conversas. Nós dialogamos e nos seminários estavam presentes vários parceiros estrangeiros, mas nós nos colocamos como prioridade essa articulação e fortalecimento da rede nacional. E daí vocês vão perceber que a gente teve um grande desdobramento, inclusive, sobre o lugar das políticas culturais como campo de pesquisa acadêmico, com estudos cientométricos, uma série de discussões, inclusive para entender que lugar é esse dos estudos de políticas culturais. E os seus desdobramentos. A economia criativa está dentro disso, como patrimônio está dentro disso, como áreas, museus está dentro disso. Então a gente está numa dinâmica. Deixa eu tirar aquele quadro vazio ali, te dando nervoso. Aquilo ali era só a fotinha do encontro e tinha que ter uma outra coisa igual a essa. Vocês já viram que eu sou muito boa de tecnologia, né? E falta de inovação, é maravilha. Então, esse, por exemplo, é o segundo. São todos muito ilustrativos. Então, nós montamos essa rede. No primeiro momento, nós chamamos parceiros internacionais para que discutissem com a gente aquilo que a gente tinha proposto. A gente queria ouvir as pessoas falando sobre o que tínhamos proposto. No segundo momento, já nesse segundo encontro, nós propusemos um trabalho intenso sobre o campo, novas abordagens metodológicas. Que campo era esse? Que estudos estavam dentro? Onde a gente estava naquele espectro do CNPq de áreas, assim, onde é que estavam os cruzamentos, onde estavam os clusters, onde é que a área de políticas culturais estava? Esses eram seminários específicos e a gente tinha a complementação pelos seminários internacionais com a abertura de projetos. Esses eram seminários de convidados, os outros eram seminários com trabalhos escritos. A gente está só porque para poder dar tempo para o debate. E esse terceiro seminário que a gente fez em 2019, que nessa série, depois eu explico para vocês rapidinho, na verdade foi o terceiro, e dos seminários internacionais a gente parou aí. Era, na verdade, uma discussão ultra contemporânea, que era exatamente a gente pensar a questão da digitalização da vida, a digitalização dos processos sociais. Então, a gente estava começando a caminhar para esse campo véspera de pandemia, inclusive. Então, surgiu a discussão sobre inteligência artificial, sobre uma série de discussões que, para a gente, inclusive, eram bastante novas. Assim, se pensar esse processo de criação, de elaboração de políticas culturais dentro de um ambiente cada vez mais forte de convergência digital, onde a gente tem que pensar áreas temáticas, grupos, recortes, de uma outra maneira. A gente tem que aprender a pensar diferente sobre a área. Junto com isso, a gente manteve... Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui, sim, é o conjunto dos folders de partes das coisas que a gente fez.
né, das parcerias. A gente fez essa montagem não foi feita por mim, por isso está bonitinho, tá? Porque essa não é a minha praia, efetivamente. Mas, por exemplo, junto com o diálogo com a academia, a gente tinha um diálogo, por exemplo, com a Secretaria de Cultura de Niterói, né, onde está a Universidade Federal Fluminense, para realizar seminários para o conjunto dos gestores do interior, para fazer publicações, para fazer um encontro, inclusive é muito interessante. Eu sou professora colaboradora, eu sou do grupo estruturante, mas não sou do quadro da UF, né, da Universidade Federal Fluminense. Eu dou aula no mestrado de Culturas e Territorialidades na linha de Políticas Culturais. Então, eu fui o elo entre a secretaria naquele momento e o curso e os professores, para que a gente trouxesse essas temáticas, tá? Juntasse um pouco daquilo que se estava produzindo na universidade, na gestão, havia uma desconfiança mútua. Essas coisas dos estranhamentos históricos, que, né, aproximações e afastamentos, que sempre acontecem, então havia um certo estranhamento, né, com parte do grupo, e foi um trabalho muito legal. E a gente, para além da mudança de governo, porque aí a gente, enfim, eu fiquei até final de 19, para além da mudança de governo, para além da desconstrução dos projetos, a Cátedra de Políticas Culturais, ela não é uma cátedra nem desejada, nem bem vista pela atual gestão, que em breve deixará de ser, né? Então, nós, na verdade, nos mantivemos muito silenciosos, muito quietos, entretanto, continuamos trabalhando. Então, vocês vão ver que a gente tem ali, lá em cima, na gestão cultural, no primeiro volume, a gente, na verdade, teve 3 com a Prefeitura de Niterói. A gente desdobrou os trabalhos com... por exemplo, aí é o primeiro, o segundo, o terceiro está no prelo, né? Ou a gente desdobrou os trabalhos, por exemplo, com o pessoal da UFBA, na questão dos dados, né? De pensar, na verdade, a potencialidade do campo, identificar, né, onde é que a gente está e como é que a gente agenda, né, um conjunto de ações a partir do lugar que a gente ocupa no espectro da produção científica. A gente sabe disso, a gente disputa recursos, disputa espaço e disputa reconhecimento. Então a gente também precisa... Existe um grande trabalho na área que ficou um pouco parado, mas histórica na área de ciências sociais, em geral, ciências sociais, artes, letras, humanidades. É um projeto super grande que foi feito pelo CGE. Então, enfim, a gente tem, na verdade, a gente veio desdobrando um conjunto de ações e mesmo com todos os processos de tentativa de apagamento, de esfacelamento, eu contei para o pessoal da Unesco, nós nos fingimos de mortos, né? Já que não interessava a gestão, ela não tinha, ela não chegava a ter a coragem de escrever para a Unesco e dizer não queremos mais, entretanto ela não nos deixava agir. Então a rede foi fundamental. Pelos parceiros, a gente continua a fazer. E ainda que sejamos sede. Né? Então, pelas parcerias estabelecidas, a gente manteve a ideia, o projeto, né, pulsando, e aí eu tive, né, o prazer de ser convidada pela Unesco para estar na oitiva da América Latina, sobre um dia cult, que é, na verdade, matemática sobre a qual eu estudei, eu escrevi, e aí foi, na verdade, um grande convite para que, de novo, com a UFBA, eu não coloquei aqui, a gente realizasse mais uma publicação, né, sobre trabalho sobre o dia cult, né, esses 40 anos, e muito na perspectiva, passando pela década do desenvolvimento, discutindo o desenvolvimento sustentável, numa discussão e numa mirada de estarmos efetivamente nos próximos objetivos do desenvolvimento do milênio, né, porque nós estamos transversalmente, e na importância de resgatar e efetivar aquele conceito de cultura que o Virginia trouxe aqui, né, por reconhecimento dos direitos
né? Especialmente para nós nos fazermos novamente sujeitos de direito à cultura, sujeitos, fazer valer o que está na Constituição, fazer valer o sujeito como sujeitos de direitos à cultura e pensar, na verdade, nesse diálogo. Né? A gente não tem um recorte específico na economia criativa, a gente tem um recorte nas políticas públicas, né? De cultura e na gestão de cultura, e é isso, assim, onde, na verdade, a economia criativa é um dos recortes, mas a gente também tem que pensar nas tecnologias sociais, a gente tem que pensar, na verdade, nessa diversidade que integra e que compõe o conjunto dos nossos municípios, que é uma riqueza imensa, mas também um desafio imenso. E agora deixo para a conversa. Obrigada, Lia, pelo depoimento tão empolgante e muito legal. Agora passar para o professor Thiago. Eu gostaria de começar. Duas apresentações. Vocês me ouvem? Bom dia para todo mundo que se dispôs e quis e se esforçou para estar aqui hoje. Queria começar agradecendo pelo convite, pela confiança da organização para estar aqui e ouvir e aprender essas duas apresentações, conhecer vocês e ter a oportunidade de... Na verdade, vai ser muito mais um comentário do que debate por conta do tempo. Eu tomei algumas... Pega minha minha. Eu fiz algumas anotações aqui e, assim, muito rapidamente só queria situar quem fala para vocês, para vocês poderem entender assim, que tipo de olhar e possível enfim, debate que pode suscitar aqui a minha fala. Né? Eu sou um pesquisador de turismo, então eu venho da área de turismo, sou professor, pesquisador, mas tenho uma certa vivência, não vou dizer ainda muita experiência, nesse ambiente de cátedras e redes de colaboração no marco da rede Unitwin da Unesco. Né? Então, a EASH faz parte, a escola onde eu venho, na USP, faz parte de uma dessas redes, baseada lá na Universidade de Sorbonne, que se chama Cultura, Turismo e Desenvolvimento. Então, assim, a entrada para se falar de cultura ali é uma mediação com as questões de turismo e desenvolvimento. Eu sei que turismo não é tema aqui hoje, então não vou, especificamente, pelo menos, não vou me ater exclusivamente a isso, mas eu fiz algumas anotações e alguns apontamentos que me chamaram a atenção, tanto da fala da Virgínia quanto da Lia, que eu tive a oportunidade de conhecer hoje, prazer, que eu acho que são estimulantes assim, para começar uma conferência como essa. Né? Se vocês me permitirem, eu vou olhando, para não ter perigo de avançar muito no tempo. Aqui. Bom, uma coisa que no começo da tua fala, Virgínia, me chamou bem a atenção, assim, você foi um tanto quanto destacou bem isso, né? Esse mantra da transversalidade, mas que às vezes acaba virando uma cobrança ao contrário, né? Tipo, temos que ser transversais, e aí trazendo esse debate para quem somos da academia, temos que ser interdisciplinares. Mas onde fica a particularidade, a especificidade na hora da ação, né? E aí a última fala da Lia me fez pensar sobre esse ponto, né? Tipo assim, a economia criativa como campo de ação e são outras coisas também, quando a gente está falando de cultura como campo de tensionamento político, né? A sua fala é exatamente nessa direção. Tensionamento não no sentido apenas crítico negativo, mas como essência da cultura como elo de referência, né, entre sujeitos políticos que somos. E aí, essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, de um lado, necessidade de olhar transversalmente, mas precisar achar um ponto de ação que tenha alguma especificidade, porque do contrário a gente também não sai do lugar. Né? Eu acho que isso é um ponto muito importante para uma conferência como essa, dentro desse guarda-chuva que busca juntar economia criativa e políticas públicas, dois enormes campos, né?
em que ponto cada um de nós, com as nossas ações, vamos nos posicionar para então poder agir. Isso é a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui como importante na fala de vocês duas. E aí, não dá para deixar de mencionar também a relevância da articulação, né? Eu tentei sintetizar um pouco os comentários de vocês duas nessa ideia de articulação, pensando no papel dos vários agentes de uma cadeia de produção, difusão, discussão, reflexão, salvaguarda, tudo aquilo que diz respeito à cultura e sempre lembrando a cultura como elemento agregador e tensionador do ponto de vista político, né? E aí isso me leva a uma terceira análise aqui, que é a necessidade do protagonismo dos agentes. Então a Virginia falava há pouco que, questionaram aí a questão da criação da rede de cidades criativas como se fosse qualquer coisa que todo mundo pudesse sair propondo e entrasse assim, de forma genérica e aleatória. Não, depende lá de uma iniciativa, de uma agência, de um prefeito, de alguma organização, de alguma outra instituição ou organismo que pleiteie essa entrada, e por si só isso é interessante, no sentido de que movimenta os contextos ali para quererem fazer parte de determinado grupo, né? Nesse caso de cidades criativas, né? Como você comentava. E aí isso deriva para uma outra questão que eu acho que vale a pena a gente ter em vista, né? Falou-se já na abertura, na mesa de abertura, aqui também de alguma forma, nesses diversos níveis ou escalas ou dimensões, né? Quer dizer, a Virginia aqui está representando um organismo internacional que para muitas pessoas é um órgão abstrato, assim, né, que fica lá em Paris, poderoso, com um escritório em Brasília, com algumas pessoas ali trabalhando, mas está dizendo para a gente assim, olha, a gente media processos, né? E media, inclusive, se você me permite dizer isso, Virginia, se eu estiver errado, você me corrige, a busca de recursos, porque o próprio recurso não vai vir desse organismo tão reconhecido globalmente, mas que não vai ser necessariamente o financiador das iniciativas. Daí a importância dessas agências, né? E aí eu volto de novo para a Lia, contando essa história de uma dessas cátedras que se formou recentemente e assim, o enraizamento de relações que se produziram para esse fim, mas que já vinham sendo produzidos antes da cátedra existir. Então acho que isso é legal também de a gente ter muito claro, né? O Magnus falava aqui agora há pouco, né? E isso foi reconhecido por todo mundo que participou da mesa, da importância de enraizando essas relações para então propor alguma coisa de forma coletiva. E aí a fala da Lia foi muito potente para mim, tipo assim, olha, não queriam a gente. Né? A cátedra não era alguma coisa, no atual contexto, desejada. Mas tudo bem, a gente faz pela rede com a rede. Né? E aí a importância desses enraizamentos que antecedem e talvez até sobrepassem a formalidade da construção de determinadas iniciativas. Não estou negando a importância da formalidade. Eu presido a Comissão de Relações Internacionais da IASH. Eu sei a importância de um convênio. E a dificuldade de se fazer, e os trâmites e as demoras. E sem eles muitas coisas não acontecem. Estou só dizendo que muitas vezes as formalidades elas não vão fazer as coisas acontecerem, né? Daí a importância de reconhecer as agências desses muitos sujeitos no processo, sujeitos institucionais em algum momento, que a gente fala genericamente de universidade, mas que são feitas de pessoas ou de uma organização como uma fundação, que no fundo tem ali os seus técnicos, o seu corpo técnico, com carreiras, como você comentava agora, muito particulares, que fazem essas iniciativas formais terem sentido prático, né? Ou seja, elas carregam coisas que vêm sendo construídas e projetam outras que são desejadas e às vezes indesejadas por determinados agentes, vamos colocar assim, né? Bom, e aí, para terminar, eu acho que eu já falei um pouco nesse sentido, né? A gente está tratando cultura aqui de uma forma um pouco abrangente, mas para tentar conectar com as possíveis aplicações, né? Ou seja, como é que a gente se referencia em todas essas diretrizes que vêm, por exemplo, da Unesco, mas poderíamos falar dos órgãos nacionais, poderíamos falar
das organizações em nível local, ou até daquilo que ainda não está parametrizado, mas que está emanando, né, de certos grupos sociais, e fazer disso alguma ação efetiva, né? Eu sempre estou falando de turismo, porque é a minha praia, mas a gente poderia falar de um tanto de outras coisas associadas à educação, associadas à preservação, ou às questões de mudanças climáticas, como você falava, né? Parece que são campos muito diferentes, um pequeno parênteses aqui, mas não, né? Se eu for falar de turismo, por exemplo, turismo é um hábito, uma cultura construída, né? Sermos turistas é um hábito culturalmente produzido. E isso se reproduz e impacta um conjunto de questões ambientais não pouco importantes, né? Então, imaginar que turismo, por exemplo, estou puxando a brasa para a sardinha aqui para tentar ilustrar, né? E salvaguarda do patrimônio natural não tem relação, na chave cultura-natureza, seria no mínimo uma miopia aqui, né? Então, nesse sentido que eu acho que a categoria cultura aqui pode ser muito interessante, não quero passar uma visão instrumentalista da coisa, mas para a gente conectar aquilo que vai garantir alguma especificidade dentro da necessidade da transversalidade, né? E espero que a gente possa ver isso nas mesas, nas sessões que vão trazer trabalhos do Brasil inteiro, eu vi que tem trabalhos do país todo, e possa garantir caldo, né, para essa rede, para essa cátedra que está se formando e estimular tanto a agregação de outras instituições quanto eventualmente a formação de outras, mas levando essa lição de que esse tipo de iniciativa não nasce do nada, né? Existem mediações, existem sujeitos com atribuições e possibilidades diferentes, mas antes de tudo existe a iniciativa de muitos agentes dispersos, mas que eventualmente precisam entrar num acordo ali com algum objetivo comum para fazer o que está se fazendo aqui, por exemplo. Eu acho que eu vou parar por aqui para não... Então, inicialmente eu gostaria de agradecer aqui, né, a Estela, Lia, Maria, né, professoras, Maria, porque eu tenho certeza que eu tive vários professores que formalmente não estão ligados a uma instituição de ensino, mas que para mim são professores. Professores de vida, talvez até mais importante do que os professores formalmente dentro de uma instituição de ensino, né? Então, professores aqui com falas tão potentes, né? Eu acho que a gente tem muito a agradecer, né, a isso. O Tiago por essas provocações, né? Eu também, minha fala vai ser bem breve. Primeiro, eu quero aqui agraciar, né, a madrinha da nossa cátedra, né, a professora Lia. Então, gostaria aqui uma menção aqui também de aplausos, por gentileza, à nossa madrinha. E com a sua brilhante fala, a gente já traz vários elementos, pensando como que a gente pode fortalecer essa cátedra que está saindo do forno, né, digamos assim, como que a gente vai estruturar ela cada vez mais e enraizá-la, ao meu ver, e o principal, enraizá-la na sociedade, né? Como que a gente consegue tirar toda essa parte conceitual, política, da construção de uma cátedra e como que a gente pode, de fato, estreitar os laços com as comunidades, com a sociedade de modo geral. Eu acho que isso é o mais importante, esse é o principal desafio das cátedras, né? Eu vejo dessa forma. Então, Maria, a sua fala também, o Thiago já pontuou brilhantemente em relação a como trabalhar essa transversalidade, né? De maneira em que a gente buscar um equilíbrio, né? Como você disse, buscar um equilíbrio entre várias áreas, né? Como que a gente pode trabalhar isso para uma cátedra se fortalecer, para essas discussões elas saírem muitas vezes da sua bolha, né? E como que a gente pode de fato impactar as comunidades para o desenvolvimento desses temas, desenvolvimento de políticas públicas e que essas políticas públicas de fato atinjam as comunidades, né? Então essa é uma provocação e que eu trago aqui também essa articulação com a fala do Tiago, né? Que ele fala esses atores locais, como que a gente, né, envolve esses atores locais nessas discussões, que muitas vezes esses atores locais eles se sentem distantes dessas instituições de ensino, sobretudo das instituições de ensino superior.
E aí é o papel dessa indissociabilidade que nós trabalhamos dentro da universidade, né? Mas que, por vezes, nós ainda somos bolhas. Né? E a extensão, acho que ela tem um papel fundamental para a gente poder furar essas bolhas e, de fato, dialogar com as comunidades. Então, a proposta até mesmo desse evento e da cátedra, né, de economia criativa, eu posso destacar aqui Toninho, que está aqui, né, que é um articulador brilhante do Distrito Criativo de Passagem de Mariana. Né? Temos aqui também representantes da Associação de Santo Antônio do Leite, que é um distrito, né, que está buscando essa visibilidade enquanto um distrito criativo aqui de Ouro Preto. E eu fiz questão, muitas vezes, na organização, para que a gente pudesse dar essa visibilidade a esses atores locais. Né? O distrito de Passagem, né, vocês vão ver na fala do Toninho que vai participar desse fórum, é um distrito que veio da base. A articulação entre os atores locais foi a base de construção desse distrito. Né? E aí, obviamente que a gente eles têm esse olhar de buscar atores estratégicos. A universidade é um ator estratégico, a cátedra é um ator estratégico. Então, mas a articulação ela veio da base, né? E não de cima para baixo. Então, isso para mim traz um olhar, né, enquanto acadêmico, enquanto professor que estou aqui nessa instituição, né, um olhar diferenciado para a gente poder articular de uma outra maneira e não como os únicos detentores do conhecimento. Né? Então, acho que sua fala elas nos remete muito a isso. Né? E aí, fazendo uma ligação, né, com a fala da Lia, Maria, para mim, enquanto acadêmico que sou da área de administração pública e ciência política, é impensável eu não contextualizar, né, o ambiente que estamos. Né? Esse desmonte para nós é muito perceptível, é muito visível. E aí eu até anotei aqui, né, que todas essas iniciativas voltadas à cultura, nesse contexto, é uma espécie de uma contraposição àqueles que estão nesse desgoverno, né, a contextos controversos. A gente não tem ambiente para a gente poder falar de cultura. A gente não tem ambiente para fortalecer a cultura, como diz o nosso saudoso Gil, como nosso arroz com feijão, que é o nosso dia a dia. A gente teve que se esconder, e isso é muito pesado para nós. Né? Mas nós estamos mais fortes do que nunca, isso eu tenho certeza. Né? Então, você falando aí da iniciativa da cátedra que você faz parte, que a Fundação faz parte, que a UF, várias outras instituições fazem parte, né, da Cátedra de Políticas Públicas, é também uma transversalidade. Né? Então, quer dizer, a gente relacionar a Cátedra de Economia Criativa, né, com a cátedra que vocês construíram, tenho certeza que o Thiago também consegue fazer esse olhar, e a potência que nós temos, né, Maria, dessa transversalidade e dessa articulação entre essas iniciativas cátedras, né, para a gente poder fortalecer todos esses olhares, né, dentro das diversas dimensões da cultura. Né? E esse simbolismo para nós é muito importante, e a gente tem que fortalecer esse simbolismo e salvaguardar, obviamente, nossos patrimônios. Né? Então, a Cátedra Economia Criativa ela também tem esse olhar, salvaguardar as culturas locais, todas as iniciativas que nós temos nos nossos territórios, jogar luz a essas iniciativas, fortalecer aí por meio de seminários, de cursos, né, dessas articulações, né, para que a gente possa, de fato, aprender a pensar essas áreas que as culturas, que as cátedras resguardam, né, aprender a olhar de maneira diferente. Né? E isso me saltou aos olhos, sabe, na sua fala. Bom, sem me alongar, né, eu gostaria de fazer mais uma menção aqui. Infelizmente a gente não tem tempo para abrir para o debate, mas a gente tem um momento que é o ápice do debate deste evento
da conferência internacional, que é o Fórum Mundial, né? O formato do fórum, né, é um formato como se fosse um fórum social mundial, que a gente possa debater a economia criativa, as políticas públicas, né, e que ao final desse fórum a gente tem uma carta. E essa carta vai ser um principal produto deste fórum, dessa primeira edição desse Fórum Mundial, né? Tá aí a nossa responsabilidade, não é da organização, é de todos nós aqui. Essa é uma responsabilidade nossa, compartilhada em rede, em articulação entre todos nós, seres pensantes, seja na academia, seja fora da academia, seja gestores públicos, seja a sociedade civil aqui, organizada ou comunidades que estão aqui participando, né? Parlamentares, né? Então, quer dizer, esse é um objetivo da gente ter uma carta potente, propositiva, para que isso seja divulgado para todos os atores locais e globais, né? Então, o objetivo deste fórum, né? Então, eu faço aqui um convite especial a todas e todos, né, aqui presentes, que estão com suas perguntas anotadas, que infelizmente a gente não vai conseguir abrir isso agora, né? Mas que no fórum vai ter um momento específico para isso, né? Para a gente poder colocar isso tudo. E eu tenho certeza que todos que estiverem participando do fórum, seja aqui os nossos conferencistas, seja todos os atores aqui da comunidade, né? A gente vai ter esse ambiente para esse diálogo, para essas provocações de maneira mais transversal, né? Então, muito obrigado. Agradecer a participação de todos. Eu acho que foi um grande início essa mesa, né? Uma primeira grande mesa. A gente pode ter ideia de quão rico vai ser esse nosso encontro aqui, né? Dada já essa nossa primeira experiência. Então agora convido todos para irmos para o fogão, para o coffee break, e em seguida para a apresentação dos grupos temáticos. Obrigada a todos. A gente agradece a primeira mesa temática, convidando aí, tá? A nossa coordenadora já fez, para participarem das sessões temáticas, mostra científica e tecnológica da Cátedra da Unesco em Economia Criativa e Políticas Públicas, que ocorrerá no andar de cima, junto com o coffee break, e logo em seguida nós teremos aqui a oficina Patrimônio e Herança, como promover a sociobiodiversidade, que ocorrerá nesse teatro logo em seguida ao coffee break. Aguardamos vocês. Tenham uma ótima manhã.